Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula de número 3 do provimento geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais. Comigo, professor Kenneth Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amados meus, antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem 3 links extremamente importantes. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, você consegue baixar ele para você. Recomendo que baixe, que faça suas devidas anotações, que vai auxiliar assim na sua compreensão e te levar a acertar as questões da sua prova. Amém? Amém, Senhor. Tá? Esse é o link número 1. O link número 2 é um link de uma playlist aqui no YouTube com videoaulas gratuitas, focado aí no concurso do Tribunal de Justiça 2022. Todos gravados pós-edital por mim. Tá? Eu já gravei, já coloquei lá uma aula de regimento interno, né? Já coloquei lá também uma aula de lei de organização judiciária e essa aula aqui que nós estamos gravando agora de provimento da Corregedoria. Beleza? Tá? Todas com essa mesma didática, com essa mesma forma de ministrar para você. Tá? E talvez eu coloque algumas outras aulas lá. Vamos ver como que ficará aí no decorrer desses meses. Beleza? Tranquilo? Então uma playlist com videoaulas gratuitas para você, extremamente importante, vai fazer você acertar algumas questões na sua prova. Tudo bem? Beleza. E o link número 3? O link número 3 é o link de um curso completo da legislação aplicada ao TJDFT. Todos gravados por mim, pós-edital, com essa mesma didática aqui do YouTube, tá? Com teoria e exercício, tá? Teoria e exercício, te levando assim a grande possibilidade de acertar, eu diria, todas as questões da legislação aplicada ao TJDFT. Beleza? Tranquilo? Tá? Isso está lá no link 3, certinho? Vai lá dar uma olhadinha, porque você vai gostar. Se você gostou da minha didática, você também vai gostar do valor do curso completo, porque ele basicamente cobre os meus custos. Beleza? Fechou? Show de bola. Então, aviso dado, você tem 3 links, dá uma olhadinha nos 3. Beleza? Aviso dado, então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Provimento geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais. Tá? Amados meus, lá na aula 1, nós tratamos sobre a figura do senhor juiz. Nós falamos quem é o juiz, as suas atribuições, falamos ainda sobre os elogios ao juiz, tá? Nós falamos ali alguns aspectos sobre o juiz que é bem importante, tá? Depois, na segunda aula, nós falamos ali sobre a aplicação das sanções aos servidores, né, que se encontra no provimento, a responsabilidade dos juízes a aplicar essas sanções aos servidores que atuam ali no seu juízo, né, e também as responsabilidades do corregedor em relação a isso. E essa aula 3 é uma aula extremamente importante, que eu gosto bastante, né, e eu gosto porque ela é capciosa. Ela vai resolver ali um problema de muita gente quando estuda provimento geral da Corregedoria, que é 2 assuntos, o assunto das inspeções e o assunto das correições, inspeções judiciais e correições judiciais. Esses são 2 assuntos, ou melhor, capciosos. Por quê? Porque eles são extremamente importantes no provimento, mas eles não são colocados, eu diria, claramente no provimento. Eles estão lá,
mas eles não são destacados no provimento. Então, o candidato que ler o provimento, apenas ler o provimento e até estuda, mas não sabe exatamente o que está fazendo, há uma grande chance dele passar despercebido sobre a importância das inspeções e das correições dentro da estrutura do provimento, tá? Só lembrando que quando nós falamos do provimento, ele é o provimento da corregedoria, ou seja, quem assina esse provimento é o corregedor, tá? E o corregedor, ele é da justiça, mas ele é um dos 48 desembargadores eleito pelos seus pares, mas ele acompanha a primeira instância. Então, o provimento, ele é um documento não legal, ou seja, não de lei, ou melhor, legal é porque está de acordo com a lei, mas ele não é uma lei propriamente dito, né? E que acompanha e orienta as atividades da primeira instância na Justiça do Distrito Federal. Então, esse documento termina orientando, por exemplo, o que acontece no Fórum da Ceilândia, o que acontece ali no Fórum do Guará, o que acontece no Fórum do Gama, beleza? Porque quem ama mora no Gama, né? Então, o que acontece aonde tiver ali uma primeira instância no Distrito Federal, ok? E um desses pontos extremamente importante é exatamente essa perspectiva das inspeções e das correições, tá? E aí tem uma pergunta que a gente precisa responder, tá? O que são inspeções e o que são correições? De uma forma muito simplista, basicamente uma inspeção e uma correição é a mesma coisa. Basicamente é isso, é a mesma coisa. Entendeu? Inspeção e correição aqui no provimento, basicamente é a mesma coisa. Professor, se é a mesma coisa, por que tem dois nomes? Simples. Porque quando nós falamos em inspeções, nós estamos falando de algo que é realizado e de responsabilidade dos senhores juízes, nos seus respectivos juízos. Tá? Ou seja, um juiz de uma determinada vara, ele precisa fazer a inspeção naquela vara. Ok? Então, inspeção, quem faz é o juiz. E a correição? A correição, quem faz é o corregedor. Então, o corregedor, ele acompanha e determina a correição em todas as atividades de primeira instância do Distrito Federal. O corregedor faz correição em toda a atividade de primeira instância do Distrito Federal. Beleza? Então, inspeção é responsabilidade do juiz e correição é responsabilidade do corregedor. Entendeu a diferença entre eles? Ponto, beleza. Só que existem alguns outros detalhes importantes, porque quando nós falamos em inspeção, é necessário você perceber que existe 3 formas de inspeções. 3 formas de inspeções. Quando nós falamos em correição, é importante você saber que existe 2 formas de correição. Então, inspeção são 3 e correição são 2. E quais são elas? Muito simples. Olha lá que maravilha. Ó. Quando a gente fala em inspeções, vamos começar por ela. Ó. Inspeções. Existe uma tal inspeção ordinária anual. Existe uma outra inspeção, que é a inspeção extraordinária. Existe ainda uma outra inspeção, que é a inspeção especial. Então, inspeção ordinária anual, inspeção extraordinária e inspeção especial. Obviamente, elas têm detalhes que as diferenciam entre si. O que elas têm em comum? Ambas são inspeções, mas elas têm detalhes que as diferenciam entre si e temos que conhecer esses detalhes, ok? Mas além da inspeção, que existe 3, então, 3 formas de acontecer, nós temos a correição, que por sua vez existe 2 formas de acontecer. Está um pouquinho mais lá para baixo, mas vamos lá, ó. Correição, tá? Correição, aqui, ó. Das correições judiciais. As correições judiciais, existe 2 formas de acontecer. A primeira é a correição ordinária. Correição ordinária, ok? E a segunda é a correição
extraordinária. Então perceba, não existe correção especial, existe inspeção especial. Correção especial não existe aqui em nosso provimento. Tudo bem? Agora, o que a gente precisa fazer é exatamente dividir para dominar, né? Ímpera, dividir para dominar, conhecer cada uma delas nos seus pormenores. E vamos começar pelas inspeções, mais especificamente pela inspeção ordinária anual. Inspeção ordinária anual. Vamos pensar no nome, ó. Inspeção ordinária. Se ela é ordinária, significa que ela está em ordem, significa que ela é pré-estabelecida, beleza? Ela é pré-estabelecida. E se ela é anual, significa que ela acontece todo ano, tá? Então, a inspeção ordinária anual, ela é obrigatória em regra geral, certinho? Tá? Ela é obrigatória em regra geral. E aí, ela tem alguns detalhes que a gente precisa conhecer, tá? O primeiro detalhe que a gente precisa conhecer é o prazo para que ela seja feita. Então, vamos antes de ir para o prazo, só para os encargos de consciência do professor. Entenda o seguinte, tem ali o juiz Teutônio. O juiz Teutônio, ele é o juiz titular da vara da família, tá? Ele é o juiz titular da vara da família. Isso significa que lá na vara da família, o Teutônio, o juiz Teutônio, precisa fazer uma inspeção ordinária. Entendeu? Então, o juiz que é titular de uma vara, em regra, o que é titular de uma vara, ele faz a inspeção ordinária na vara qual ele é o responsável, o qual ele é ali o juiz que acompanha aquelas atividades e termina julgando aqueles casos. Só lembrando que quando a gente fala em juiz e vara, é o juiz que é o órgão. A vara não é um órgão. A vara da família não é um órgão do Poder Judiciário. Quem é o órgão? É o juiz que atua na vara. Te pergunto, quem é que assina a sentença? Quem assina a sentença? É o juiz ou é a vara? Quem assina é o juiz. Então, quem é o órgão judiciário? É o juiz. E ele é o responsável por aquela vara. Então, ele tem que fazer inspeção. O que é fazer inspeção? De uma forma muito simples para a gente entender. Fazer inspeção é fazer uma análise detalhada de todos os processos que estão em andamento, né, dentro daquela vara. Sejam esses processos em suporte de papel, ou seja, o antigo processo em papel, ou seja mesmo esse processo já em suporte digital. É necessário fazer uma análise sobre esse processo, os processos que lá estão, todo ano, para assim minimizar erros e garantir assim uma qualidade da aplicação da legislação processual brasileira. Entendeu? Então, o juiz da vara da família, das outras varas também, tem que fazer essa inspeção nos respectivos processos e o nome disso é inspeção. E a correição, a mesma coisa, também são nos processos, só que é o corregedor fazendo em todas as varas do Distrito Federal, tá? Em todas as varas do Distrito Federal. Beleza? Entendeu? Ok. Então, quando ele faz essa inspeção, ele faz isso. A inspeção ordinária anual, então ela tem que acontecer todo ano. Aí a grande pergunta é, quando tem que acontecer todo ano? O provimento vai nos dar essa resposta. Ele vai dizer para a gente, ela precisa acontecer entre os meses de janeiro e junho, tá? Em janeiro e junho. E deve acontecer em todos, isso é a regra, existe exceção, tá? Mas a regra aqui deve acontecer em todos os processos que estão em tramitação na respectiva vara. De boa? Todos os processos. Anualmente, todos os processos têm que passar por essa inspeção ordinária. Tudo bem? E aí, ele vai nos dando alguns detalhes sobre isso. O primeiro detalhe é o seguinte, para o juiz iniciar uma inspeção ordinária, é necessário que ele publique uma portaria, tá? Portaria, um documento dizendo, olha, vamos iniciar a inspeção ordinária aqui nessa vara. Ele tem de janeiro a junho para fazer essa inspeção ordinária. E ele tem que publicar uma portaria até o dia 7 de fevereiro de cada ano.
Então, até o dia 7 de fevereiro não é o prazo para terminar a inspeção. Não, é o prazo para publicar a portaria dizendo que vai ter uma inspeção. Ok? Ele pode publicar em janeiro, pode publicar até dia 7 de fevereiro, mas ele terá até o mês de junho para concluir a inspeção ordinária na sua respectiva vara. Beleza? Então, quando é que ele tem que publicar ali, até quando ele tem que publicar a portaria? Isso mesmo, até 7 de fevereiro, até 7 de fevereiro, tá? 1.2 é algo bem óbvio, né? Ele vai dizer, enquanto estiver acontecendo ali as inspeções ordinárias, os prazos processuais não serão suspensos. Isso nem precisaria estar aqui no provimento, mas o corregedor preferiu colocar, né? Não precisaria, por quê? Porque prazo processual é uma questão legal, né? São os prazos que estão lá no Código Penal, no Código Civil, né? Aqueles prazos no Código Processual Penal, Processual Civil, aqueles prazos têm que ser obedecidos, certinho? Então, não serão suspensos os prazos, lembre-se disso. Não serão suspensos os prazos daqueles processos que estão em ato de inspeção. Ok? Beleza. Só que a gente chega no tópico 1.3 e é um tópico interessante, bem interessante. Quando o juiz ele publica a portaria até 7 de fevereiro para fazer a inspeção entre os meses de janeiro e junho, quando ele publica essa portaria, ele vai informar a alguns outros órgãos, que são órgãos, a maior parte deles, auxiliares à justiça, né? Essenciais, não auxiliares, o termo correto é essenciais à justiça e à corregedoria. Ele vai informar o quê? Vai informar que ele está fazendo a inspeção ordinária. É isso que ele vai informar. E quando ele informa isso, é para quê? Para dizer para esses órgãos, dizer o seguinte, olha, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar a inspeção aqui nessa vara. Beleza? Então ele informa os órgãos para que, se esses desejarem, possam acompanhar a devida inspeção. A grande questão é, ele informa quem? Essa é a grande questão. Olha que maravilha. Se é o juiz, ele vai ter que informar, em primeiro lugar, a corregedoria. Óbvio, porque o corregedor é o responsável dentro do Tribunal de Justiça, ele é um desembargador dos 48 desembargadores, ele é o responsável no Tribunal de Justiça para acompanhar as ações na primeira instância. Ok? Então o juiz informa a corregedoria. Se quiser, acompanhe a minha inspeção. Beleza? Além da corregedoria, há os órgãos essenciais à justiça, pelo menos algumas representações desses órgãos essenciais da justiça. Tá? Quais são os órgãos essenciais da justiça, professor? Está lá na Constituição, né? Ele fala que é essencial à justiça o Ministério Público, é essencial à justiça também a advocacia, tá? É essencial à justiça, Ministério Público e a advocacia, tá? Essa advocacia, ela pode ser a advocacia privada, ela pode ser a defensoria pública, né? E ainda aplica-se, né, a perspectiva da advocacia do Estado, né? No caso federal, por exemplo, o AGU, ou no caso do DF, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Certo? Esses são essenciais à justiça. Isso significa que sem eles não há justiça. Tá? Eles não são poder judiciário, mas são essenciais à justiça. O juiz precisa informar alguns deles. E aqui tem um segredo que o examinador, se ele souber usar, ele derruba meio mundo de gente. Tá? Preste atenção. Quem é que ele vai informar? Ele vai informar o Ministério Público. É o que está no provimento, o Ministério Público. Mas é importante você saber que Ministério Público a gente está falando de um ramo do Ministério Público da União. Mais especificamente, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então ele informa ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que está fazendo a inspeção. Beleza? Ele informa ainda a OAB, a seccional DF, tá? A seccional DF. Ele informa a OAB, seccional DF, que está fazendo a inspeção e, caso queira, venha acompanhar aqui a inspeção desses respectivos processos. Beleza? E ele informa ainda a Defensoria Pública
do Distrito Federal, tá? Informa a Defensoria Pública do Distrito Federal. É esses que ele informa. Tudo bem? Beleza? Ok. Mas preste atenção em um detalhe. Se eu sou o examinador, eu acrescentaria um a mais aqui, fazendo esse item ficar errado. Ou trocaria um desses aqui por um outro. E quem seria a minha escolha? A minha escolha claramente seria a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Olha aí no rol. Perceba que a Procuradoria-Geral do DF não está no rol. Então, ele não necessita, não há obrigatoriedade de informar a Procuradoria-Geral do DF, tá? Não há essa necessidade. Tudo bem? Se eu sou examinador, eu digo que há essa necessidade, fazendo assim o item, obviamente, ficar errado. Beleza? Fechou? Entendemos? Então, o examinador pode acrescentar eles. Informa e aí fazendo o item ficar errado, tá? E eles informam para quê? Para que, se eles quiserem, eles acompanharem a inspeção, tá? Só que aí tem alguns detalhes que a gente precisa entender. E esses detalhes é em relação principalmente aos processos que estão em segredo de justiça. Os processos em segredo de justiça. Quando nós falamos nos processos em segredo de justiça, significa que nem todo mundo tem acesso às informações que se encontram dentro daquele processo. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: um processo em segredo de justiça passa por uma inspeção? A resposta é sim, passa por inspeção. Simples assim, essa é a resposta. Não interessa, está em segredo de justiça? Tudo bem, mas vai passar por inspeção, como todos os demais processos. Entendeu? Beleza? Show! Só que existe um outro questionamento. Essas autoridades que o juiz informa que está começando a inspeção, ou seja, a Corregedoria, o Ministério Público, a Defensoria Pública do DF e a OAB Seccional DF, teria acesso a acompanhar a inspeção dos processos que estão em segredo de justiça? A resposta é sim, sim. Quando eles são informados, eles também podem acompanhar a inspeção dos processos que estão em segredo de justiça. Não impede. A grande questão é que, neste caso, eles irão sim fazer a devida inspeção, né? E estará colocado ali na ata a informação que houve acompanhamento de um desses órgãos. Então, se a OAB quis acompanhar a inspeção de um determinado processo que está em segredo de justiça, vai estar lá na ata dizendo que a OAB acompanhou. Por quê? Porque é necessário garantir o segredo de justiça no decorrer dessa atividade. Beleza? Então, eles podem acompanhar, mas será claramente declarado que eles acompanharam. Beleza? Tá? Olha o que ele diz aqui no 1.4. Ó. A inspeção dos processos sob segredo de justiça poderá ser acompanhada pelos representantes das entidades mencionadas no 1.3. Caso em que os processos por eles acessados deverão ser relacionados na ata de inspeção. Teve acesso? Vai estar relacionado na ata de inspeção. Ok? Fechou? Show de bola. Tudo bem. Agora, o tópico 1.5, ele também nos fala sobre algo extremamente relevante. Ele diz o seguinte, que naquelas respectivas varas que estão vagas, ou seja, sem um juiz titular, estão aguardando provimento, estão aguardando um novo juiz de direito que vai assumir como titular nela. E essas varas, estando ali, funcionando através de um juiz de direito substituto, né? Um juiz de direito substituto em exercício pleno, porque um juiz de direito substituto ele não assume como titular, mas temporariamente ele pode assumir essas varas que estão ali à espera de provimento, e o termo correto é juiz substituto em exercício pleno. Se eles estiverem, né, e iniciar o período para a inspeção ordinária,
É óbvio que quem vai iniciar essa inspeção ordinária é o juiz substituto em exercício pleno. Beleza? Então a regra é que é o titular, mas se houver vacância, né, esperando então ali um novo provimento e tendo nela um juiz substituto em exercício pleno, quem faz todos esses trâmites da inspeção ordinária é exatamente esse juiz substituto em exercício pleno. Beleza? Tranquilo? Show, 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 né? Bem tranquilo. E aí a gente chega no tópico 2, que é um ponto também relevante. Lembra que eu comecei essa aula dizendo o seguinte, olha, que em regra, a inspeção ordinária será realizada em todos os processos da respectiva vara. Lembra isso? Ok. Só que o tópico 2 nos traz uma exceção, que é o seguinte. Primeira característica, primeiro condicionante. Aqui a gente tem alguns condicionantes, tá? É importante a gente lembrar os condicionantes. Primeiro condicionante. Se for um processo de uma vara criminal, tá? De uma vara de natureza criminal. Não necessariamente a vara criminal em si, mas se ela é de natureza criminal. Se é uma vara que é de natureza criminal e não de natureza civil, tá? Então, as varas elas podem ser subdivididas em natureza civil e natureza criminal. Se é uma vara de natureza criminal, ok? Primeiro condicionante, tá? E, por acaso, tiver algum inquérito policial de responsabilidade dessa vara, por isso de natureza criminal, e esse inquérito policial está em carga, né, com carga a uma determinada delegacia de polícia, tá? Neste caso, né, a uma delegacia de polícia ou até mesmo ao Ministério Público, tá? Ao Ministério Público, elas estão dispensadas, esses processos esses inquéritos policiais estão dispensados de passarem pela inspeção ordinária. Entendeu? Tem lá um inquérito policial de uma determinada vara de natureza criminal. Ela está em carga em uma delegacia de polícia ou no Ministério Público, ela está dispensada de passar por essa inspeção ordinária. Tudo bem? Só um detalhe aqui para os encargos de consciência do professor. Tá? Quando nós falamos carga, está com carga, significa o seguinte, que o delegado, a delegacia, foi lá no tribunal, pegou o processo em suporte papel e levou com ele. Tá? Tem prazos para isso, tal, mas ele o fez. Ele foi lá, pegou o processo e levou com ele. Se está em carga com o Ministério Público, da mesma forma. O Ministério Público pegou o processo em suporte papel, pegou ali, né, o inquérito policial em suporte papel que estava na vara e levou com ele. Esse ato de levar um processo nós chamamos de carga. Tá? Não podemos confundir carga com vista. Tá? Vista é o ato, aqui na primeira instância, primordialmente, também acontece na segunda instância, mas aqui na primeira instância, primordialmente, vista é o ato de um advogado, um Ministério Público, ou até mesmo, né, uma parte no processo, ou um terceiro, querer ter acesso a um processo. Aí ele vai lá na secretaria, né, e aí tem acesso lá no balcão, né, o processo colocado no balcão, o servidor está ali olhando a pessoa, vendo o processo, e a pessoa vê o processo ali. Tá? Ali, ele não leva com ele. Quando ele não leva com ele, o nome disso é vista. Tá? O nome disso é vista, certinho? Então, vista, ler no balcão, carga, leva o processo com ele. Tudo bem? Ok. Novamente, para os encargos de consciência do professor. Existe outra vista que é mais comum em tribunais. Certinho? Em tribunais, ou seja, em colegiados. Em decisões colegiadas, que é aquela, por exemplo, no Tribunal de Justiça, quando o desembargador pede vista a um processo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu mesmo quero estudar o processo antes de dar o meu voto. Tá? Isso não é ir lá no balcão e estudar o processo no balcão, não. Isso é uma outra forma. O termo vista
também se aplica para isso, e isso nós estudamos melhor lá no regimento interno, tá? Essa perspectiva da vista, né, do desembargador e tal, nós estudamos melhor lá no regimento interno, tudo bem? Então, carga é levar o processo. Se o processo está com carga para a delegacia ou para o Ministério Público e é ali um inquérito policial em uma vara de natureza criminal, este está dispensado da inspeção ordinária. Tranquilo? Beleza, tá? Agora, o que se faz numa inspeção ordinária? O tópico 3 vai nos apresentar o que é feito numa inspeção ordinária, né? O que é feito? Ele analisa lá o número das folhas dos autos. Detalhe, um processo não tem página, não é contado em página, não existe página 1, página 2, página 3, não. É contado em folhas. Folha 1, folha 2, folha 3, folha 4, beleza? Então vai analisar ali as folhas, a numeração das folhas, porque tem que ter uma numeração, certo? Os prazos processuais se estão sendo cumpridos, as publicações, o cumprimento dos mandatos expedidos, existência de ofícios não respondidos e de cartas precatórias e rogatórias não devolvidas, despacho de decisões ainda não cumpridos, estado geral do processo, né? Vai analisar o estado geral do processo, o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal, expedição de mandado de prisão e seu registro no Banco Nacional de Mandato de Prisão do CNJ, expedição de mandado de prisão e seu registro no Banco Nacional de Mandado de Prisão e envio da cópia eletrônica na forma determinada pelo este provimento para órgãos de captura da Polícia Judiciária, né? Registro dos dados relativos ao processo no sistema informatizado, incluindo lá no sistema informatizado, dados das partes, advogados, terceiros, registro de preferência na tramitação, classificação do processo, baixa de documentos anexados, cadastramento de incidência penal, cadastramento de sentença e decisões conforme o caso, anotações e controle de réu preso, né? Anotações e controle de réu preso, baixa de parte e cadastro de informações sobre presos provisórios em rotina própria. Tá? É isso que é analisado no processo quando a gente faz uma inspeção ordinária. Professor, é muita coisa? Não. É tranquilo isso aqui, certo? Um dia que você pegar lá uma inspeção, você vai ver que você vai fazer rapidinho, vai passar isso rapidinho pelos processos, tá? É muita coisa só aqui. Tem que memorizar tudo isso? Eu diria que não, mas você tem que lembrar que é um processo, você tem que analisar várias coisas ali, né, coerentes dentro de uma inspeção. Beleza? Show, 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 tá? E aí, no tópico 4, ele fala o seguinte, que sendo feita essa inspeção ordinária, né, o processo, né, nessa situação, ele deverá ser registrado no sistema informatizado. Então, vai ser registrado no sistema informatizado que está sendo feito a inspeção ordinária, que foi feito ali a inspeção ordinária, tudo bem? E aí, nesse aspecto de registro, existem alguns detalhes que a gente precisa lembrar. O primeiro detalhe está no inciso 1º e ele é extremamente importante, que diz o seguinte, quando um processo passa por uma inspeção ordinária, é necessário, é obrigatório, obviamente, quando a gente fala em suporte papel, prioritariamente, né? Mas é obrigatório ser colocado na última folha do processo, no momento da inspeção, uma etiqueta dizendo que foi feita a inspeção. Ok? Então imagine que está lá um processo em trâmite durante 3 anos. Então ele terá 3 etiquetas. A primeira, quando foi feita a primeira inspeção, lá na última folha daquele ano. Tá? A segunda, quando foi feito no segundo ano, e da terceira lá na última folha, quando ela foi realizada. Tá entendendo? Então é necessário colocar uma etiqueta na última folha. Essa etiqueta tem alguns detalhes. Primeiro detalhe é a sua localidade. Essa etiqueta precisa estar no canto inferior, né? Ali, ó, em todos os feitos, será aplicado na borda inferior direita da última folha. Na borda inferior direita da última folha, tá? Então, borda inferior direita da última folha será colocada essa etiqueta, tudo bem? Além da etiqueta, tem alguns outros detalhes. É necessário que ela seja datada, a data que encerrou a inspeção naquele processo é datada e rubricada, tá? Conforme o modelo aprovado pela corregedoria. Não é qualquer etiqueta, é uma etiqueta aprovada pela corregedoria. Tudo bem? Então ela tem que ser datada e rubricada. Entendeu? Isso é importante.
tá? Importante, pode cair em prova. Parece bobo, mas se cai, derruba muita gente, ok? Beleza, tá? Beleza, beleza. Depois o inciso 2 e o inciso 3, ele vai falar sobre uma tal... Cadê? Uma tal de ficha de inspeção. Perceba que no 2 ele fala de uma ficha de inspeção e no 3 ele também fala de uma ficha de inspeção. O que a gente precisa saber é que a ficha de inspeção existe. Então, no decorrer de uma inspeção ordinária, pode acontecer uma ficha de inspeção. A grande questão é entender quando que essa ficha de inspeção irá ser colocada e quando ela não será colocada. E aí a questão é muito simples, muito simples. Você analisou um processo, fez lá a inspeção do processo. Amém? Amém, Senhor, porque isso é um dos trabalhos, principalmente, que irão fazer o concurso de técnico, né? Fazer a inspeção. Tá? Você analisou ali a inspeção. Beleza? Show, fez a sua inspeção. Tá? Quando você terminou a sua inspeção, você viu que não tem problema algum no processo. Está tudo certo. Então, o que você faz? Ali no canto inferior direito, coloca a etiqueta e pronto. Então, isso significa que neste processo que está tudo em ordem, não é necessário a ficha de inspeção. Entendeu? Não é necessário a ficha de inspeção nesse processo que está tudo em ordem. Entendeu? Show, show, show. Tá? Tá tudo em ordem, não é necessária a inspeção. E aí fica óbvio. Quando que é necessário a ficha de inspeção? Quando o processo tem alguma falha a ser corrigida. Toda vez que tiver uma falha a ser corrigida, você analisou o processo, você faz como a velha vaca mimosa dizia, tem que corrigir isso ou aquilo outro. Tá? Quando isso acontece, aí você vai colocar uma ficha de inspeção. O juiz determina, né, que seja colocado uma ficha de inspeção com as correções. Uma ficha de inspeção para ser feita aquelas correções. Sendo feitas as correções, aí sim finaliza o respectivo processo. Então a ficha de inspeção é quando há necessidade para isso. Tá? É isso que diz no tópico 2, no inciso 2. A ficha de inspeção somente será impressa e juntada aos autos se houver determinação do magistrado para saneamento de pendências. Tá? Então é juntada se houver determinação do juiz. É o juiz que determina que vai ter essa ficha de inspeção lá. E para que é essa ficha de inspeção? Para sanar as pendências naquele respectivo processo. Tudo bem? Se não tiver pendências, ou seja, o feito está em ordem, então não é necessário a ficha de inspeção. Ok? Beleza, beleza, beleza. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o prazo que o juiz tem para fazer a inspeção ordinária? Isso, garoto. Isso, menina sabida. De janeiro a junho, correto. Agora deixa eu dificultar. Até quando o juiz precisa publicar a portaria dizendo que vai iniciar aí a inspeção ordinária? Isso, até 7 de fevereiro. Beleza, tá? Mas aí passou os prazos, começou a fazer as inspeções e encerrou as inspeções. Uma hora termina, tem que terminar até junho. Uma hora termina. Terminou as inspeções. E agora? E agora o que se faz? Agora, concluindo a inspeção, né, será encaminhado à corregedoria. Né? Será encaminhado à corregedoria, ali um modelo lavrado, estabelecido pela própria corregedoria, né, que encerrou aquela inspeção. Tá? Agora, qual é o prazo do momento que se encerra a inspeção para encaminhar para a corregedoria? Esse prazo é até 30 dias após o término da inspeção. Então, terminou a inspeção? Tem até 30 dias para enviar isso ali à corregedoria por intermédio do sistema eletrônico de informações. Ok? Tá? Então tem até 30 dias para encaminhar a inspeção. Beleza a inspeção ordinária? Fique tranquilo
que a inspeção ordinária é a maior de todas, tá? E nós já encerramos. Ímpera, dividir para dominar. Dominamos a inspeção ordinária. Agora, nós vamos para as outras duas inspeções. A próxima inspeção, ela é muito simples, que é a inspeção extraordinária. A questão aqui básica é, quando nós falamos em inspeção extraordinária, obviamente, nós estamos falando de uma inspeção que não é obrigatória. O juiz não tem a obrigatoriedade de fazer, mas ele pode fazer. Ele pode determinar que seja feita. Beleza? Ele não tem a obrigatoriedade, mas ele pode determinar. Tranquilo? Tá? É a primeira condição que a gente tem que lembrar. A segunda condição que a gente tem que lembrar é o seguinte: uma inspeção extraordinária vai ter, aonde couber, as características da inspeção ordinária. Então, no que couber, segue as características da inspeção ordinária. Beleza? No que couber. Tá? No que couber. Certinho? Como assim no que couber? Por exemplo, o prazo ser feito de janeiro a junho. Não cabe. A extraordinária não precisa desse prazo. Tá? Não cabe. Então, não entra aqui. Certinho? Não entra aqui. Mas, aquelas análises ali, verificar folhas, tal, né? Cabe. Então, no que couber, se aplica a extraordinária, caso o juiz queira fazer. Outro detalhe importante na extraordinária. Quando nós falamos da inspeção extraordinária, o juiz pode fazer no todo, determinar que seja feito no todo ou em parte. Também é uma informação bastante importante. É diferente da ordinária. A regra na ordinária é que seja todos os processos. Qual a exceção? Isso, naquelas varas de natureza criminal, aonde que o inquérito policial tem carga para a delegacia ou para o Ministério Público. Nesse caso, é dispensado a inspeção ordinária. Todos os outros tem que ser feita a inspeção ordinária. E a extraordinária? Ele pode fazer no todo, se ele quiser, ou em parte. E ele faz a extraordinária quando? Aqui não tem prazo. E não tem prazo por quê? Porque ele pode determinar uma inspeção extraordinária a qualquer momento, independentemente de aviso prévio. Tá? Ele não precisa avisar previamente, certo? Independentemente, ele pode fazer ali essa inspeção extraordinária. Só tem um detalhe. Ele precisa, para essa inspeção extraordinária, identificar um motivo ensejador, ou seja, um motivo que gere suspeitas, que seja necessário para resolver essa questão uma nova inspeção. E essa inspeção, ela é a inspeção extraordinária. De boa a inspeção extraordinária? Tranquilo, né? Depois que entendemos a ordinária, a extraordinária fica fácil. Beleza? Só que além da inspeção extraordinária, nós sabemos ainda que existe a inspeção especial. A inspeção especial. A inspeção especial, ela é interessante e ela tem alguns detalhes. Primeiro, é uma inspeção, como qualquer outra inspeção. Tá? A questão é que ela não é nem ordinária, nem extraordinária. Beleza? Tá? Nenhuma nem outra. Ok? Outra questão. A inspeção especial, diferentemente da extraordinária, é obrigatória. Toda vez que essa condição aqui existir, será obrigatória uma inspeção especial. A extraordinária não é obrigatória, não há obrigatoriedade. A especial, toda vez que tiver esse condicionante, será obrigatório. E qual é o condicionante? Olha que lindo isso. Ó, o condicionante é o seguinte, na inspeção especial. Se um juiz for removido ou promovido. Um juiz for removido ou promovido. Ou seja, o juiz acabou de chegar na respectiva vara. É isso que ele está falando. O juiz acabou de chegar na respectiva vara. Ou através de uma remoção, ou através de uma promoção. Ele era um juiz de direito substituto, e aí foi promovido a juiz de direito e já assumiu uma vara como titular. Tá? Pode ser promoção. Ou remoção. Ele era numa vara, né? Uma vara em Taguatinga e vai para uma vara em Planaltina. Beleza? Remoção. Certo? Tá? Então, o juiz chegou nessa vara. A regra
é que, ao chegar, ele faça uma inspeção especial. Isso é excelente para o juiz, tá? Porque ele já reconhece ali naqueles processos que está tudo ok, ou se tem alguma falha, ele já encaminha os processos para correção dessas respectivas falhas. Beleza? Entendeu quando que acontece? Ok. Só que diz o seguinte, uma exceção, quando que essa inspeção especial não precisa ser feita? O texto do provimento diz o seguinte, ó, realizará a inspeção especial na vara de destino. Então, não é na vara que saiu, é na vara de destino, na vara que ele está assumindo. Desde que outra não tenha sido realizada no ano. Desde que outra inspeção não tenha sido realizada no ano. Este texto, ele é um texto capcioso, certo? Esse é um texto capcioso. Por quê? Porque ele fala assim, ó, realizará inspeção especial na vara de destino, desde que outra não tenha sido realizada no ano. Beleza? Outra o quê? Essa é a pergunta, tá? Essa é a pergunta. Sendo bem legalista, que é o que interessa para fim de prova, essa outra me leva a crer que ele está falando de uma outra inspeção especial, porque é a inspeção especial que está sendo citada no texto. Tá? Então ele falou assim, realizará a inspeção especial na vara de destino, desde que outra o quê? Inspeção especial. Eu já vi interpretações diferentes, falando que caberia aqui uma inspeção ordinária, uma inspeção extraordinária, tá? Se fosse total, tal. Mas para fins de prova, é só lembrar da forma que está escrito para não ter problema. Realizará inspeção especial na vara de destino, desde que outra não tenha sido realizada no ano, tá? No ano. Se foi no ano anterior, vai ser feito. Certinho? Tá? Não é nos últimos 12 meses. Olha o outro detalhe importante aqui. Eu não está falando realizada nos últimos 12 meses. Não, últimos 12 meses é diferente do que no ano. Ok? Tá? Se foi realizada em dezembro e aí houve a promoção em janeiro, foi no ano anterior. Então, nesse ano, tem que ser feito aí a inspeção especial por esse juiz que está assumindo ela. Beleza isso? Tranquilo? Show! Tem alguns detalhes aqui ainda que basicamente é o prazo para que essa inspeção ordinária seja feita, tá? E aí o prazo para conclusão da inspeção especial, da inspeção especial é de 120 dias contados do início do exercício. Então o juiz chegou, 120 dias contados do dia que ele chega para ser feita a inspeção especial. Beleza? Que é diferente do prazo da ordinária, que é de janeiro a junho, ok? E que é diferente da extraordinária, que não se fala em prazo. Beleza? Fechou? E assim nós encerramos as inspeções e nos adentramos nas correições. E aí eu te pergunto, qual é a principal diferença entre inspeção e correição? E a resposta você já sabe. É quem é o responsável por determinar que elas aconteçam. Quando nós falamos em inspeção, sabemos que essa determinação vem do senhor juiz. Quando nós falamos em correição, nós sabemos que essa determinação vem do senhor ou da senhora corregedora. Beleza? Fechou? Essa diferença você já sabe. Você já sabe outra diferença também? Que a correição só existe 2 modelos. Existe a correição ordinária, e nem tem o nome anual, só fala assim, inspeção ordinária, tá? O nome anual não tem, é só isso, tá? A diferença. E a inspeção, ou melhor, e a correição extraordinária. E a correição extraordinária, tá? Sabemos isso. Agora, óbvio, novamente, divide et impera. Vamos dividir para dominar. Vamos começar pela correição ordinária, depois a correição extraordinária, e aí depois que a gente fechar essas duas, nós vamos ver o que elas têm em comum, porque existem alguns detalhes que se aplicam tanto à ordinária quanto à extraordinária. Simples, de boa, tranquilo, tá? Beleza?
certo? Espero que você esteja gostando dessa aula, mas antes de continuar, inclusive, deixa eu te dar um aviso aqui. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links, não esquece não. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula, né? Esse material que está aqui na tela, você consegue baixar ele para você, tá no link 1. O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas aí no concurso do TJDFT 2022, todas gravadas pós-edital por mim, professor Kennedy Santos, com teoria, com teoria e alguns exercícios ali na playlist gratuita, beleza? Tá? E no link 3 você tem um curso completo da legislação aplicada, tá? O curso completo, por um valor muito bacana. Dá uma olhadinha lá se você estiver gostando da minha aula. Tá, dá uma olhadinha, o valor é verdadeiramente muito bacana. Lá nós vamos ter toda a teoria e exercício, todos gravados pós-edital, eu estou em processo de gravação, né? E vai te ajudar bastante a acertar as questões da sua prova, beleza? Aviso dado, então vamos lá. Correição, mais especificamente, correição ordinária, tá? Primeira coisa, o corregedor, ele realizará essa correição ordinária. Aonde que ele realiza? Na corregedoria? A resposta é não. No Tribunal de Justiça? A resposta também é não. O corregedor não faz correição no Tribunal de Justiça, tá? Não faz, certo? Ele acompanha a primeira instância. Ele é um corregedor, tá lá, ele é um desembargador, mas ele acompanha a primeira instância, beleza? Então ele vai fazer esse trabalho aonde? Nos ofícios judiciais de primeira instância, beleza? Ou seja, nas varas, nas ações ali de primeira instância, tal. Então ele faz essa correição nos ofícios judiciais de primeira instância. Só que ele ainda fala assim, mas também vai fazer nas turmas recursais dos juizados especiais. Essa questão de turma recursal a gente estuda melhor lá na LOJ, tá? Porém, todavia, contudo, rapidamente, é o seguinte, os juizados especiais, eles são ali para ações mais rápidas, seja criminal ou civil. Então, um determinado recurso nesses juizados especiais não vai para o Tribunal de Justiça. Não. Existe um colegiado na primeira instância para os juizados especiais, que a gente chama de turmas recursais, onde é composto esse colegiado de 3 juízes. Beleza? Então, essas turmas recursais também têm que passar por correição aqui do corregedor, ok? Então ele vai fazer isso. E para que ele faz essa correição? Muito simples, olha lá. Objetivando apuração, prevenção de irregularidades, aprimoramento dos serviços cartoriais, né? E ainda a eficiência na prestação jurisdicional. É para isso que ele faz a correição ordinária. Tranquilo? Tá? É isso, correição ordinária. É isso. Olha um detalhe. Olha aí. Você está vendo algum prazo? Não tem, né? Não tem prazo. Certinho? Correição ordinária tem que ser feita. O corregedor vai mandar fazer. Só que não existe prazo pré-definido para isso. Afinal, a gente está falando da Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Mas atualmente é só o DF, mas dos territórios também. Né? Estamos falando dessa justiça. Então isso significa que é muita coisa. Beleza? Tá? Mas essa correição vai acontecer, mas ele não tem um prazo igual existe lá nas respectivas inspeções. De boa a ordinária? Tranquilíssimo, né? Correição ordinária. Show! E aí, nós temos a correição extraordinária. A correição extraordinária. É o corregedor também que o faz. Agora, quando é que o corregedor irá recorrer a uma correição extraordinária? Né? Primeiro, quando ele tiver fundada suspeita ou reclamação. Certo? A extraordinária é quando tiver uma fundada suspeita ou reclamação. Da mesma forma que a inspeção extraordinária é feita lá pelo juiz, né, sem prévio aviso, a correição extraordinária aqui do corregedor também é sem prévio aviso. Ele não tem a obrigatoriedade de avisar previamente. Beleza? Tá? Tem uma fundada suspeita ou uma reclamação, ele pode determinar uma inspeção extraordinária. Beleza? Tá? E aí, o que vai ter nessa inspeção extraordinária? O que ele está buscando? Qualquer prática ou erro ou omissão que prejudique a prestação jurisdicional, qualquer coisa que prejudique a prestação jurisdicional, que prejudique o regular funcionamento dos serviços judiciais de primeira instância,
ó, primeira instância, e das turmas recursais dos juizados especiais. Qualquer coisa que esteja prejudicando esses méritos, né, ele vai poder fazer ali, se tiver fundada suspeita ou alguma reclamação, abrir uma inspeção extraordinária, tá? Ou melhor, uma correção extraordinária. Corregedor, correção extraordinária. Beleza? Tranquilo? Tá. E aí, quando ele faz isso, né, ele faz com um detalhe também igual uma inspeção extraordinária, que é o seguinte: quando ele abre uma correção extraordinária, ele pode fazer ela no todo ou em parte, tá? Ele não precisa fazer no todo todas as vezes, ele pode fazer no todo ou em parte, tá? Então ele fala assim, ó, no 2, a correção extraordinária poderá ser realizada a qualquer tempo, independentemente de prévio aviso. Beleza? Na sua totalidade ou somente em parte dos processos. Tranquilo? Correção extraordinária? De boa? Show! Fechou? E aí nós chegamos no último ponto desta aula, que é o que é comum à correção ordinária e extraordinária. O que tem em ambas, tá? O que é comum entre elas, tá? E aí ele diz assim, ó, a correção ordinária ou extraordinária poderá ser delegada aos juízes assistentes da corregedoria mediante ato do corregedor. Amados, o presidente do tribunal tem assistente, o primeiro vice-presidente tem assistente, juiz assistente, são juízes, tá? O presidente do tribunal tem juízes assistentes para ajudá-lo. O primeiro vice tem, o segundo vice tem e o corregedor, né, também tem, tá? O corregedor também tem. Essa questão a gente estuda melhor lá no regimento, tá? Mas você tem que saber que eles têm juízes assistentes. Aí aqui ele está dizendo o seguinte, olha, que o corregedor, ele pode, não necessariamente ele deve, mas ele pode delegar essa correção aos seus juízes assistentes da corregedoria. Tá? Na prática, é o que ele faz. Certinho? Ele delega bastante aos seus juízes assistentes às correções ordinárias e à extraordinária, quando houver essa necessidade. Beleza isso? Tranquilo? Show de bola. Tá? Show de bola. No tópico 2, ele fala o seguinte. Vamos voltar às inspeções ordinárias. Vamos voltar. Lembra que quando um juiz ele publica uma portaria até 7 de fevereiro, para iniciar ali uma inspeção ordinária, ele precisa informar alguns que a inspeção iniciou e caso estes queiram, eles podem acompanhar a inspeção? Lembra? Ok. E aí eles informam quem? O juiz, lá na inspeção ordinária. Ele informa ao corregedor, ele informa ao Ministério Público, ele informa à Defensoria Pública e ele informa ainda à OAB Seccional DF. Lembra disso? Beleza, tal, isso é lá na inspeção. Aqui na correção é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando o corregedor inicia uma correção, ele vai informar, o corregedor oficiará, ele vai informar, oficiará. Oficiará quem? É óbvio que ele não informa a si mesmo. É óbvio que não informa a corregedoria, igual um juiz tem que informar. Beleza? Então é só tirar a corregedoria, porque ele vai informar então ao Ministério Público, ele vai informar a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional DF e a Defensoria Pública do Distrito Federal, para estas instituições querendo acompanharem a correção. De boa isso? Tá? Novamente aquele mesmo peguinha. Se eu quiser enganar aqui, eu trocaria ou acrescentaria a Procuradoria-Geral do DF aqui e o item ficaria errado. Beleza? Tá? Perceba que é só Defensoria Pública, Ordem dos Advogados e Ministério Público. Ok? E para encerrar essa aula, tá? Encerrar essa aula certinho. E antes de encerrar, mais uma vez, só lembre-se dos links aqui abaixo. Material em PDF, link 1, link 2, playlist com videoaulas gratuitas e link 3 com o curso completo aí da legislação gravada pós-edital. Beleza? Então, para encerrar essa aula, o que é comum ainda nas correções extraordinárias é que essas correções irão passar também por processos em segredo de justiça. Em segredo de justiça. Vai ser feita a correção. Se é feita a inspeção, a correção também. Agora, a outra coisa também é igual. Como assim, professor? Se por acaso um desses órgãos
quiserem acompanhar, ter acesso a essa correição, né, será colocado na ata da correição que aquele órgão teve acesso àquele processo em segredo de justiça. Então, se a Defensoria Pública teve acesso a um processo em segredo de justiça durante a correição, será colocado na ata que ele teve acesso àquele processo em segredo de justiça durante a correição, porque assim garantirá esse segredo de justiça, beleza? Isso que ele falou lá, ó, terá que fazer, ele fala assim, em que os processos por eles acessados deverão ser relacionados na ata de correição. Beleza? Fechou? Fechou, fechou, fechou? Fechou. Amados meus, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.